Olá, o que esperar para o preço da arroba em abril e como se planejar, se organizar para o auge da safra do boi que vem por aí. Confira no Mercado Pecuário DBO, que começa agora. Março se despediu com movimento positivo no preço da arroba. No indicador CPE referência São Paulo, o boi teve uma alta de 2,75%. E o bezerro, no Mato Grosso do Sul, a alta foi de 2,12%. Já no mercado futuro, o contrato para maio recuperou mais de R$ 20 ao longo do mês. Início de abril, início de mês, traz sempre a expectativa de um consumo interno melhor. As escalas de abate estão mais enxutas, assim como a oferta de animais acabados. Com o poder de retenção por conta da qualidade das pastagens, o pecuarista consegue nesse momento segurar a boiada e tentar negócios melhores. A reação no valor da arroba que nós começamos a ver agora na segunda quinzena de março, será que ela vai se manter ao longo de abril? E o que a gente pode esperar para o auge da safra do boi em 2025? Sobre esses e outros assuntos, eu converso hoje com César de Castro Alves, do Itaú BBA. César, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Surpreende numa segunda quinzena, onde geralmente os preços tendem a cair. A gente está vendo esse movimento inverso, leve, mas inverso aí, de alta no preço da arroba. Oi, Juliana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que o mercado do boi tem dado sinais de firmeza. Eu penso que o driver para isso é a redução do excesso de fêmeas que a gente viu sendo abatidas nos 2 primeiros meses do ano. Em princípio, né, o ciclo aí de descarte das fêmeas vazias já ficou para trás. E a gente ainda tem algum tempo até chegarmos no teórico pico de safra, né, os meses de maio, junho, onde as pastagens começam a enfraquecer e a oferta de gado sempre aumenta. Então, penso que agora a gente tem uma lacuna aí, né, sem essa pressão de muita fêmea sendo descartada e a safra ainda um pouco para frente, num contexto de uma demanda, especialmente de exportação, muito boa. Então, eu acho que faz sentido os preços que a gente tem visto, tá? Chama até atenção a curva futura praticamente alinhada com os preços hoje, não colocando desconto na arroba em maio, junho, em relação a hoje. Então, eu acho que isso, o mercado está carregando essa expectativa de um equilíbrio maior do que a gente viu em janeiro, fevereiro, que você tinha ali um pouco mais de excesso, né, de fêmeas nos abates. Esse número de fêmeas abatidas no início do ano surpreendeu, né? Que a gente já tinha visto um aumento dos preços no ano passado, ficou acima do esperado. Esse calço no abate de fêmeas pode representar no futuro próximo uma alta proporcional no preço da arroba devido à falta de fêmeas no mercado? Como é que isso funciona? Eu acho que não será em curto prazo, Juliana, que nós vamos ver uma grande redução do excesso de fêmeas, tá? Eu imagino que menos do que o ano passado, até aqui isso não aconteceu, tá? Pelo menos pelos dados do Mato Grosso do começo do ano, foi mais fêmeas do que no ano anterior, mais proporção de fêmeas no abate total do que o ano passado, mas ao longo do ano eu imagino que a gente vai ver essa desaceleração. Mas não é uma redução forte, né, e a ponto de faltar carne, uma grande queda de abates que a gente vai ver esse ano. Eu imagino que é bom lembrar, né, o ano passado, se não me engano, cresceu 14% o total abatido. Esse ano a gente espera uma pequena queda, tá? Então também é só uma redução depois de um grande crescimento. O que sustenta o cenário, eu acho que favorável para o boi, né? Com certeza é para cima. A gente pode ter alguns sustos aí, não sustos, mas algum ajuste, uma acomodação mais próximo do pico de safra, né, os meses de maio e junho, a depender da oferta, que sempre cresce ali, quando os pastos ficam ruins, mas o lado da demanda está muito favorável. Né? Então, uma gradual redução do excesso de gado abatido e uma demanda, principalmente de exportação, muito boa, deve dar lastro para essa curva futura fazer sentido. Né? Talvez alguma queda, né, porque hoje os contratos estão alinhados, né, de hoje até o pico da safra, mas depois para o segundo semestre faz todo sentido a arroba elevar, né, e sobretudo agora que a gente tem também um novo elemento, pelo menos no curto prazo, que é o preço do milho mais alto, né, isso acaba encarecendo a engorda e acho que também dá lastro para uma entre-safra, possivelmente
menos ofertada. A gente recebeu aqui algumas perguntas e tem tudo a ver com esse início de mês. O Diego Rodrigues quer saber, a arroba do boi tende a aumentar ou baixar nesse mês de abril? Penso que aumenta, Juliana. Boa demanda e uma redução, né, da oferta em relação aos primeiros meses. Acho que é firme. O Carlos Martins quer saber, o que o mercado futuro do boi está indicando? Está indicando uma entre-safra muito suave, né? Uma safra, né? Os meses de maio e junho, os contratos praticamente nos níveis atuais, 320 e poucos reais, sem queda lá, e depois o segundo semestre, arroba caminhando aí para cima dos 345. Então um mercado bastante equilibrado, né? E sem pressão de oferta no pico da safra. Acho que faz bastante sentido, tá? Sob a ótica de proteção, de gestão de risco, eu acho que pensando nos confinamentos, faria sentido defender esses preços, né, para a safra. Sempre tem algum risco da gente ter algum desequilíbrio, uma oferta que passa um pouco do ponto, às vezes algum problema de exportação. Então, para não, como as margens estão positivas, seria bom travar, né, esses preços. Mas olhando mais para frente para entre safra, possivelmente a gente vai ver essa curva fazer sentido e até, ou até mais, tá? Um pouco. Então, é isso que o mercado futuro está nos dizendo. E você disse agora há pouco numa safra suave, né? O que que faz chegar nessa conclusão? Me explica. Olha, eu acho que a demanda bem satisfatória. Eu imagino também alguma moderação da oferta do que a gente viu nos meses, né? No primeiro tri desse ano foi bem forte. Então, proporcionalmente à safra do ano passado, eu penso que a gente deve ter menos pressão de oferta, uma demanda possivelmente melhor, né? O grande desafio vai ser principalmente o mercado interno, né? Que está os preços das carnes estão bons, tá? É bom dizer isso. As proteínas animais como um todo estão em bons patamares, o que faz com que todo mundo na cadeia aí esteja operando bem, né? Não tem pressão de custos nos frigoríficos, porque a carne está bem posicionada e o produtor também está numa situação bem mais favorável. Então, um ano bom para os dois. Então, eu imagino uma safra mais suave, tá? Eventualmente, alguma queda de preços, porque safra é safra, mas dependendo do movimento, né, das forças aqui de ou uma oferta mais moderada ou uma demanda de exportação mais intensa, pode ser que nem caia. Então é isso que eu estou dizendo aqui, que estou chamando de uma safra suave, tá? Sem grandes volumes de oferta pressionando o mercado e problemas de escoamento. E o preço do bezerro, né? A gente viu aumentar no finalzinho do ano passado, aumentou um pouco agora em março, cerca de 2%, mas está muito lento. O Natan quer saber por que que o preço do bezerro continua baixo e quando vai voltar a subir? Eu acho que é para cima, tá? Mas é gradual, não vai ser uma elevação explosiva. Isso vai depender muito também do mercado do boi, né? Se o boi não firmar um pouco mais, a relação de troca não fica tão favorável. Mas a oferta de crias esse ano ela é menor, então a trajetória do bezerro é para cima. Mas assim como os abates de fêmeas também não devem despencar, né, violentamente, o bezerro também vai seguir seu curso gradual, tá? Então acho que é para cima, mas não é explosivo, tá, Juliana? Acho que tá no caminho para cima, mas não esperaria um grande impacto. Nessa relação de troca do boi gordo para o bezerro, ainda é um bom negócio comprar bezerro para quem pensa em fazer reposição. Sim, sem dúvidas, imaginando que o boi também para o próximo ano e para o outro vai ter um valor maior do que a gente tem hoje, né? A lógica do ciclo sugere isso. Então, a relação não está tão favorável hoje como ela estava ali em novembro, né? Quando o boi fez as máximas, o bezerro não tinha subido tanto, mas pensando no que deve ser o preço do boi nos próximos anos, sim, é uma reposição que faz bastante sentido ainda. O bezerro, né, teoricamente, né, a preços reais, ele deveria sair desses 2.700 hoje aí, caminhar para 4.000 reais, Juliana. Então, não é uma caminhada muito rápida, né, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma direção para cima na medida em que a gente deve ter a oferta de gado reduzindo, fortalecendo o preço do boi, melhorando
o interesse do recriador e uma oferta de crias menor esse ano e possivelmente menor ainda no ano que vem. Por que você falou esse valor 4 mil e quando é que pode chegar a ele? Não esse ano. Não esse ano, não espero para esse ano. Acho que mais para frente, definitivamente, assim como o abate de fêmeas, né, a retenção, a gente não deve ver algo muito forte, né, uma grande redução esse ano. O bezerro também não é para agora que ele vai, tá? Talvez no ano que vem ou no outro, né, dependendo aí das forças do ciclo. Muito difícil calibrar, mas esse foi o pico, né? Não quer dizer que também esse é um número mágico, mas faz todo sentido imaginar que gradualmente a gente vai caminhar para esses preços. O Fábio Afonso pergunta: qual o tamanho do rebanho bovino do Brasil atualizado? É uma incógnita isso, né? Essa pergunta é muito difícil, ela é muito difícil, né, a interpretação do tamanho real do rebanho. Os dados do IBGE falam, se não me engano, em quase 240 milhões de cabeças. Outras consultorias privadas apontam bem menos, tá? A Tenagro, por exemplo, que eu considero uma referência, se não me engano, fala em 40 milhões de cabeças a menos do que os dados do IBGE. Então, depende da fonte, é bem difícil a informação, né? A estratificação do rebanho no Brasil, né, em todos os estados, é um número complicado, então difícil. E mesmo as pesquisas públicas, né, do IBGE, Censo, né, a PPM, divergem os números. Então é isso, né? 240 para o IBGE e menos de 200 para outras consultorias. Quem sabe a rastreabilidade vai trazer esses números um dia pra gente, né? Se for bem sucedida. César, na avaliação então, abril começando e positivamente nesse movimento da segunda quinzena de março, apesar de leve, sendo positivo é o que importa para o pecuarista. Eu acho que sim, né? Num contexto de um período de boa oferta, né? No começo do ano, pastos bons, o produtor está cadenciando as vendas, a demanda está muito boa e eu imagino que a oferta vai dar uma moderada, tá? Esse excesso de fêmeas foi agora, né? Por conta do ciclo de descartes e o mercado se mostra, acho que começo de mês tende a ser firme, as proteínas também, frango, suíno, estão em bons patamares. Vejo um equilíbrio de preços aí das carnes e o boi deveria reagir a isso, né? Reagir com firmeza, Juliana, é o que eu imagino. A arroba R$ 400, você acha que ela pode se tornar uma realidade ainda esse ano? Hoje eu imagino os 350, Juliana, para o final do ano, mas vamos acompanhando aí o andar da carruagem, né? A dinâmica da exportação, principalmente, e essa questão da oferta, tá? Como eu estou aqui bastante apoiado num cenário de uma oferta não muito menor, né? Menor, mas não muito. Então, não é esse ano que talvez a gente tenha o maior impacto, mas é sempre um desafio entre safra do boi, né? Um período menos ofertado. O ano passado tá aí pertinho para a gente lembrar que foi muito além do que a gente imaginava. Então, pode ser que, se tiver surpresa, eu acho que é para cima, tá, Juliana? Vamos acompanhando. César, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Valeu, Juliana. Um abração. E ainda falando das exportações, na última semana a gente viu que o governo brasileiro formalizou o acordo para a venda de carne bovina ao Vietnã, né? O país tem mais de 100 milhões de habitantes, só que o consumo per capita lá é baixinho, viu? Só 4 quilos por habitante ao ano. Mas tem um grande potencial de crescimento por ser uma economia emergente. Agora começa o processo de habilitação das unidades frigoríficas que vão vender para lá e esse processo pode durar entre 3 e 6 meses até sair a primeira remessa de carne. Entre no portal DBO, faça o seu cadastro e receba de graça no seu celular, com toda a comodidade, as principais notícias da pecuária. E se você tiver dúvidas, já sabe, acesse o nosso Instagram, @portal_DBO. Mande a sua pergunta e eu vou em busca do especialista para te responder. Eu te agradeço a companhia e até a próxima. Tchau!